escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela. Glória a Deus! Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia a Deus! Amém. Pode sentar um pouquinho. Glória a Deus! Em nome de Jesus. Existe uma fase na nossa vida que nós vivemos uma crise de identidade. Logo no início da nossa carreira espiritual, isso acontece muito. E isso porque antes nós estávamos habituados a viver uma vida de pecado. Verdade. Tudo que nós fazíamos aos nossos olhos era certo. Aleluia, Deus. Era certo eu todo final de semana ir tomar minha cervejinha. Verdade. Era certo eu sair e me prostituir. Nossa, Deus, desse jeito. Era certo para mim eu ganhar um dinheirinho, mesmo que seja através de uma trapaçazinha. Nossa, Deus. Porque era normal. Eu vivia em um mundo em que eu não sabia que as coisas que eu fazia eram erradas. Antigamente, olha, muitos aqui vão se identificar com o que eu vou falar agora. Quando eu vivia no mundo, e às vezes eu ia no mercadinho, e aí às vezes eu ia comprar ovo, eu ia comprar coisas que às vezes o comerciante, ele dizia para mim, vai lá e tira. E aí às vezes era R$1 de ovo, naquela época vamos dizer que dava 5 ovos, por exemplo. E aí eu pegava o saquinho, ao invés de eu colocar 5, eu colocava 6. Eita Deus! É Aí o cara forte! dizia assim, eu cheguei assim, não pode conferir, eu sabendo que o cara não ia querer conferir, né? Eu botava 6, roubava 1. Eita Deus! Às vezes quando era a menta, era a mesma coisa. E a outra coisa, quando eu vivia num mundo que era lindo, o cara ter 2, 3 mulheres, era pegador. Eita Deus, é forte! E aí depois de todas essas coisas que eu me coloquei diante de Deus, aí eu tive uma crise de Acabou até o identidade, glória. porque eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Trocar aquilo que eu achava que era certo pelas coisas de Deus que me levavam para o reino dos céus. Só que tinha um porém. Existiam as amizades na minha vida. E eu ficava pensando, o que é que fulano vai pensar? O que é que ciclano vai falar? Porque agora eu sou crente. Eita Deus, é assim mesmo! E aí eu tinha que me apartar das coisas que não eram de Deus. Aleluia, E o medo Deus! que eu tinha era de que as pessoas me olhassem como o tal santarrão. Meu Deus! Agora eu sou de Deus. E isso passou por vários tempos na minha mente. E eu não sabia se eu abandonava de fato ou se eu continuava naquela amizade que talvez poderia me fazer me perder novamente. Aleluia, Deus! Eu acredito que muita gente passou por isso, Sim, verdade! principalmente dentro da casa. Eita papai, vai falando que é desse jeito! E nós precisamos sempre nestes momentos ajoelhar para poder orar. Aleluia, Deus! Me acontecia algo que até hoje eu não consigo entender. Todas as vezes que eu orava, me colocava em oração, parecia que as coisas pioravam, fechava as portas, parecia que tudo estava errado na minha vida. E aí eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Porque quanto mais eu oro,
Aleluia, Deus. Eu li aqui, ó. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. É verdade, meu Pai. E aí eu entendi que o diabo ele me mantinha numa prisão. Aleluia. Aleluia, Deus. E essa prisão, igual o filme que eu assisti, ela estava aberta. Eu poderia sair e entrar a qualquer momento. E era isso que eu estava fazendo. No momento em que eu saía, eu estava liberto, porém livre das oportunidades que Satanás me oferecia. Aleluia, Deus. Porque enquanto eu estava no pecado, eu era escravo do pecado. Glória a E Deus. olha só, no momento em que Jesus falava isso, ele falava para os judeus. Aí os judeus chegaram e perguntavam: como? Nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. E foi aí que Jesus disse que aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Verdade, papai. Nós, quando estamos na presença de Deus, também podemos adulterar, podemos roubar, mas a palavra de Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. E foi por isso que ele me deu o livre-arbítrio, para que eu pudesse escolher. Aí no momento que eu consegui entender essas coisas, eu passei pelo deserto. E todo crente passa pelo deserto. Mas ninguém gosta de passar no deserto. Ninguém gosta de passar necessidade. Algumas pessoas, elas não querem perder aquele círculo de amizade. Porque se perder e passar um tempo sem ninguém a procurar, ela só falta morrer. Quando a pessoa está no mundo, ela é escrava dos vícios. Porque enquanto eu sou escravo dos vícios, eu não consigo agradar a Deus. Mas olha, Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis, sem Jesus nada podeis fazer. E foi por isso que ele disse, aqui no versículo 34: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. No Salmo 32 ele diz: e conhecerão a verdade vos libertará. Glória a Deus. É verdade, meu Pai. Ontem nós estávamos estudando a palavra. E aí, estudando o livro de Gênesis. Diz o nosso amigo Ney, que está aqui hoje. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Ele estava no estudo. E aí nós falávamos de coisas ali, no livro de Gênesis, que eu olhava o semblante de algumas pessoas que diziam assim: mas isso aconteceu, eu não acredito. Onde está escrito isso? Mas isso é verdade. Isso me levou a entender que as pessoas, elas só querem ler partes isoladas da palavra. Verdade. E eu fiquei assustado porque algumas coisas que estavam escritas, que eu falei no dia do estudo, algumas pessoas que vêm para a igreja, pessoas que estudam, que diz analisar as palavras, ficaram assustadas. Meu Deus, é forte. E aí, como é que eu vou ser liberto se eu não estudo a palavra de Deus? Verdade, meu Pai. Desse jeito. Porque a palavra de Deus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei. livre. Glória a Deus. Mas quem é Jesus na nossa vida? Meu Deus, é forte. Quem ele reflete através da minha vida? Aleluia, Eu Deus. pergunto: Jesus, ele é a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço Jesus. Aleluia, Deus. De que forma eu me libertarei? Como é que eu sei que não deve adulterar? Como é que eu sei que está escrito: não se prostituirás? Como é que eu sei que está escrito: não adorarás outros deuses? Quando eu leio. Aleluia, Deus. Quando eu conheço a palavra. Como é que eu sei
que eu tenho que amar o meu próximo. Glória como a mim Deus. mesmo. Quando eu leio, como é que eu sei que através da palavra, quando eu uso a palavra de Deus, eu posso impor as mãos sobre os enfermos, através do nome de Jesus deve ser curado? Quando eu leio. Aleluia, Deus. Então eu só vou ser liberto quando eu ler, quando o Filho me libertar. Glória a Porque Deus. a palavra diz lá no livro de João, no capítulo 1, diz: Ele é a palavra, Ele é o verbo. Aleluia, Deus. E a palavra Glória a diz Deus. que sem Ele nada podia ser feito. Verdade. Nós estávamos estudando sobre isso ontem à noite. Também nós falávamos que tudo que a gente compra em termos de eletrodoméstico, ele tem o seu manual de instrução. O celular tem o seu manual de instrução. Verdade. A caixa, ela tem o seu manual de instrução. A televisão, ela tem o seu manual de instrução. E aquilo vai ensinar você como manusear. Aleluia, Deus. E aí às vezes a gente passa por crises existenciais na nossa vida, passa por dificuldades, por problemas. E aí vem aquela pergunta: de que forma eu vou resolver? Como eu vou conseguir solucionar esse problema? Está aqui o manual de instrução da minha. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu creio, Deus. Ensina como eu devo andar, de que Verdade. forma eu tenho que me comportar, as palavras que eu tenho que falar, o modo que eu devo pensar e como eu devo olhar. Oh, aleluia, glória a Deus. É a palavra de Deus, é um ensinamento para mim e para a sua vida. Como eu devo educar meu filho? O que eu devo ouvir? Do que eu devo me afastar? Para que todas as coisas ela venham dar certo na minha vida. Aleluia, Eu tenho que Deus. analisar a palavra de Deus. No livro de Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 4, diz assim: porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aleluia, Deus. Quando eu estou na presença de Deus, me vem tribulações, eu tenho que entender, aquilo dali é momentâneo na minha vida, Verdade, Deus. mas aquilo dali não vai me fazer desistir da glória de Deus. Glória a Deus. Aquilo dali não pode me fazer desistir da graça. Aleluia, Aquilo dali Deus. não pode me fazer desistir da caminhada com Cristo. Glórias a ti, Senhor. Mas aquilo ali tem que produzir um peso de glória na minha vida. Aleluia, Porque Deus. através disso, através das tribulações, através das dificuldades que eu venho passando, aquilo dali tem que refletir na vida de outras pessoas, para que elas possam ver de fato Deus na minha vida. Glória a Deus. Às vezes eu fico atribulado, zangado, estressado, e quando eu quero descontar isso em outras pessoas, eu não estou mostrando Jesus na minha vida. Aleluia, Deus. Tem pessoas que fazem isso, pessoas que não conseguem discernir o momento de desabafar. O momento de desabafar não é descarregando a minha raiva em cima de alguém, Verdade. mas é eu me ajoelhar no meu quarto e descarregar tudo aquilo ali diante de Deus. Oh meu Deus, Glória a Deus. é isso que está passando Oh, no meu aleluia, coração. Deus. E aí eu vou encontrar a solução do meu problema. Olha o que aconteceu com Agar, que era escrava de Sara. Abraão mandou ela embora com o filho dela, com Ismael. Deu pão e deu água para caminhar no deserto. E aí acabou a água e acabou o pão. E aquela mulher ela ficou desesperada. O que passava na mente dela? Só a morte. A única coisa que ela via diante dela era a morte. Verdade. Acabou o pão, acabou a água, Aleluia, Deus. agora só me resta a morte. Aí ela pegou o filho dela e colocou debaixo de um arbusto e ficou de longe, só olhando, esperando o filho morrer. Meu Deus. E às vezes quando a gente
encontra numa dificuldade não parecida com essa. Mas nós somos meio delicadinhos, sabia? Nós como crentes somos meio delicadinhos. Verdade. Nada pode acontecer de errado que a gente logo se zangue. Nossa, Deus. Nada pode dar errado que a gente faz beicinho. Eita, papai, vai falando. Parece criança, meninão, meninona. Aleluia, que Deus. Deus não pode corrigir um pouquinho que logo fica aborrecido e quer descontar nos outros. Meu Deus, é forte. E aí aquela mulher ela ficou de longe. Ela ficou olhando ali. De repente o anjo fala com ela. E aí ele diz para ela: olha, não te preocupa não. O menino não vai morrer. Ele é descendente de Abraão. E sobre ele também tem uma Deus. Então não te preocupa. E aí o anjo fez ela ver ali um poço. E aí vai uma pergunta: aquele poço ele já estava ali? Ou o anjo fez aparecer? O poço ele já estava ali. Eu garanto isso para vocês. Sabe qual é a diferença? A diferença é que no momento que a gente está na dificuldade, no momento que a gente está atribulado, no momento em que nós estamos na adversidade, nós não conseguimos enxergar o problema. Verdade, meu Deus! De nós. Aleluia, Deus! Vamos encontrar na nossa frente mais problemas ainda. Nossa, Deus, é assim mesmo. Jesus, ele está... Glória a Deus! E é Ele que é a solução para o meu e para o teu problema. Oh, aleluia, Deus! Mas aí, por causa do meu problema, eu não consigo enxergar, olhar Jesus ali. Ó. Eu vou olhar para o meu problema. Porque Ele está me atribulando, Ele está chamando a minha atenção. Não é Jesus. Isso acontece muito, principalmente. Aleluia, Deus! Outro exemplo. Jesus, ele despede os seus discípulos e manda eles ir no barco. E aí, altas horas da noite, Jesus está orando ali. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam no barco e uma grande tempestade assolava o barco de um lado para o outro. Agora imagina como aqueles homens estavam numa tempestade, à deriva, sem saber para onde recorrer. Então, como eles já estavam bem longe, Jesus resolveu ir atrás dele, caminhando sobre as águas. Glória a Deus! De repente, quando eles olham uma certa distância, eles não conseguiram identificar que era Jesus ali e começaram a temer, ficaram com medo, gritando: é um fantasma! Aleluia a Deus! E aí Jesus gritou: sou eu. E aí parou o quê? A dúvida. Será que é Jesus? Meu Deus, é assim mesmo. Deus, ele dá a solução. Ele entrega o problema, mas ele te dá a solução. Glória a Deus! Mas aí quando ele dá a solução, aí vem o questionamento na nossa mente: será que é de Deus? Eita, Deus, é forte. O pastor me falou isso. O pastor me falou aquilo. Será que é de Deus? O homem de Deus. Glória a Deus! Se ele falou isso, eu tenho certeza que Deus ele não vai Aleluia, orientar Deus! de forma errada. Verdade. É isso que eu creio. E aí aqueles homens, eles com medo, todos com medo, inclusive até Pedro que andou sobre as águas. Mas aí sabe qual é a diferença? Tinham quantos homens ali dentro do barco? Eram 12. Era isso? 12 homens, 12 machos. Só que só um teve coragem de dizer: Senhor, se és tu que eu ande sobre as águas. Aleluia, Deus! E Jesus disse: venha. Poderia ou não poderia os 12 andar sobre as águas? Poderia. Sim ou não? Sim. Poderia. Verdade. Mas só um teve coragem. Glória a Só Deus! um foi ousado. Aleluia, Só um Deus! foi trépido e andou sobre as águas. Glória a Andou, Deus! ficou com medo, ficou, mas ele andou. Aleluia, Só Deus! andou extraordinário. Glória Só ele a Deus! andou sobre as águas e foi até Jesus. Os outros ficaram chupando o dedo. Aleluia, Deus! Até quando nós vamos ver pessoas experimentar coisas maravilhosas e nós vamos ficar só olhando? Glória a Deus! Até quando eu vou ver o meu irmão aqui vencendo
Olha o que diz: aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Glória a Enquanto Deus. eu viver nessa minha situação, eu não vou conseguir agradar a Deus. Oh, aleluia, Deus. Porque às vezes eu quero agradar os outros e não a Deus. Eu não vou deixar de fazer amizade com fulano. Às vezes esse fulano está te levando para o abismo. Verdade. Às vezes essas amizades estão te levando para lugares que Deus não quer que você vá. Verdade. Aí às vezes é preciso cortar o cordão umbilical com algumas pessoas para que nós possamos crescer. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu estava no mundo, eu tinha muitas amizades, mas as amizades que eu tinha eram amizades que me levavam para baixo. Verdade. Elas não me levavam para cima. Porque Aleluia, Deus. os sonhos que eu tinha eram grandes, mas as amizades que eu tinha, elas não tinham compatibilidade com os meus sonhos. Aleluia, Deus. Porque até hoje às vezes eu converso com minha esposa, eu falo para ela dos meus sonhos, aí ela diz assim: tu tem sonhos altos. Eu digo: glória a Deus. Glória a Deus. Né? E é bom que compartilhar os meus sonhos com ela, porque é ela e Jesus são as únicas pessoas que eu tenho certeza que não vai me desapontar. Aleluia, Deus. Nem a minha esposa, nem Jesus. Glória a Deus. Agora, se eu contar os meus sonhos para pessoas que não têm o mesmo pensamento, que não têm a mesma caminhada, que não têm Aleluia, os mesmos Deus. propósitos que eu, Meu Deus, é as palavras são de derrota. Aleluia, Deus. É desse jeito, meu Pai. E a palavra de Deus também diz que eu não tenho que me associar com pessoas do mundo. Aleluia, Não quer Deus. dizer que eu tenho que ficar mal, não. Você não tem que ficar mal. Você não tem que deixar de falar. Mas você tem que se afastar. Aleluia, Deus. Você não tem que andar com pessoas assim. Você não tem que contar os seus sonhos para essas pessoas. Você não tem que contar os seus planos. Aleluia, Deus. Mas você tem que colocar diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se João, aliás, se Pedro, ele dissesse para os discípulos ali, os que ficaram: vou já perguntar se é Jesus e vou andar sobre as águas. Talvez, sabe o que ia acontecer? Eles iam segurar ele na marra, porque sabiam que Pedro é teimoso. Sabia que quando ele colocava uma coisa na cabeça, ele faria mesmo. Meu Deus, é Então forte. eles iam segurar Pedro, e Pedro não iria ter a oportunidade de experimentar andar sobre as águas. Aleluia, Deus. E é isso que às vezes acontece quando nós estamos no mundo. Aleluia, Deus. Porque quando a gente está lá, as pessoas que deveriam nos dar apoio, às vezes são as pessoas que nos jogam para baixo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando a gente toma uma decisão, a gente precisa mudar, a gente precisa mudar nossos hábitos. Aleluia, A gente Deus. precisa mudar as amizades. Glória a A Deus. gente precisa mudar a caminhada. Aleluia, Deus. Tem pessoas que querem nos colocar para baixo. Quando eu cheguei aqui em Manaus, antes de aceitar Jesus, eu fazia muitos anos que eu não via o meu pai. Muitos anos mesmo. Acho que mais de 10 anos que eu não via ele. E aí eu cheguei aqui em Manaus, passei um tempo na casa dele. E aí na casa dele eu só vivia escutando hino, direto. Aí teve um momento em que ele se aborreceu comigo. O sonho é meu, eu boto a música que eu quiser, não vai botar essa música mais agora. Aí começou a colocar as músicas dele do passado, músicas de duplo sentido. E aí, quando ele não estava em casa, eu botava os louvores e começava a orar. Quando ele chegava, ele ia logo ligando o aparelho de som.
E aí ele dizia assim: tu é muito besta, fica querendo dar dinheiro para pastor. Aí eu digo: pai, que me abençoa não é o pastor, Aleluia a é Deus. Deus através da vida do pastor. Glória a Deus, é Se verdade. eu dou o dízimo, a minha oferta, é porque é mandamento de Deus. Eu não estou fazendo isso para agradar pastor. Eu estou fazendo isso porque eu quero ser obediente à palavra dele. Aleluia a Deus. E aí mesmo aquele mandadinho dizia que eu era bestado, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí finalmente foi quando eu saí da casa dele. Mas vocês pensam que quando eu encontro ele, pensam que ele não fala? Não fala. Aleluia Ele diz a assim: Deus. olha, dá uma oferta de R$2, R$3, até que dava, mas porque ele dá 100, 200, 300. Pelo amor de Deus, meu filho. O pastor está andando de carrão aí, e tu está andando de busão, pagando muito aluguel. E aí às vezes eu fico calado, não falo nada, porque ele não tem o mesmo entendimento que eu. Aleluia a Ele Deus. não sabe o que eu sei. Mas às vezes eu sento com ele também e falo a respeito da palavra. Aleluia a Deus. E aí digo para ele. E às vezes ele até aceita. Ele conversa. Mas quando chega a hora de falar de dízimo de oferta, o homem transforma. Meu Deus. O homem me chama de besta, isso daqui. Mas eu Aleluia a Deus. não vou chegar para ele e ser desrespeitoso. É verdade. Mas eu procuro falar com ele. Às vezes a gente discute, principalmente quando a gente trabalha junto. Aí às vezes uma vez eu falei para a Jasmina: eu não gosto muito de trabalhar com meu pai, porque quando eu trabalho com ele, eu me sinto um bebezão ainda. Ele me chama de Marcinho. E aí quando eu vou fazer uma coisa, ele diz: meu filho, não é assim. Essa é coisa de pai. Ou seja, Aleluia a Deus. e para ele, não cresci. Verdade. Agora, tirando a parte negativa e colocando a parte boa, que ele me carrega como se fosse uma criança ainda de bola. Aleluia a Deus. Parece que o tempo não passou para ele, e parece que eu sou um menino onde ele pega a minha mão e atravessa a rua comigo e diz: meu filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Glória a Deus. E às vezes, Deus ele quer fazer exatamente desse jeito comigo com você. Oh, aleluia a Deus. Deus ele quer nos pegar como uma criança no colo, nos ninar, nos ensinar, às vezes até dar uma palmada de vez em quando. Aleluia a Deus. Mas nós crescemos, Glória a viramos Deus. adultos, Aleluia a queremos Deus. fazer o que queremos, na desobediência, às vezes pecamos. Meu E Deus. esquecemos que temos um Pai que nos admoesta e nos mostra o caminho correto. Oh, aleluia a Deus. E quando esse peso de glória ele vem e nos impacta com o poder de Deus, aí é que nós vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Aleluia a Deus. Tudo que eu passei, todo o sofrimento, todo o ensinamento, tudo aquilo que eu passei, hoje eu estou colhendo com alegria. Glória a Deus. Mas para isso, eu preciso passar por tudo aquilo. Às vezes, a pessoa, ela está no banco, mas o desejo dela é ser um pastor. O desejo é ser um obreiro, um profeta. Aleluia a Deus. Mas olha, você já parou para sentar com um pastor para saber o que ele passou? Ou o Nossa, que ele passa? Liceu. É forte. Você já parou para conversar com um profeta o que ele passa? Aleluia a Deixa eu Deus. falar uma coisa. A vida de um profeta, eu não falo nem de um pastor, eu falo da vida de um profeta. O pastor, ele tem muito mais problema do que o profeta. Verdade. Mas o profeta, ele é solitário.
Ele não tem amigos. Ele não tem com quem contar. Aleluia, Ele Deus. sofre calúnias e às vezes não é ouvido. O pastor, ele cuida de ovelhas. Aleluia, Deus. Quebrar a cabeça. Eita, Deus. A ovelha, às vezes, é rebelde e foge. Verdade. Sabe para que serve aquele cajado com gancho? Às vezes tem pastor que diz assim, não, isso é para dar ali, pá, para dar, não. Às vezes a ovelha foge, cai dentro do buraco. E aquele gancho é para puxar a ovelha do buraco. Aleluia, Deus. Às vezes é preciso o pastor quebrar as pernas da ovelha. Verdade. É bíblico. Eu aprendi isso numa reportagem do Discovery, que o pastor às vezes ele tem que quebrar as pernas da ovelha. Ele quebra e engessa. E todas as vezes que ele vai com as outras ovelhas pastar, a ovelha ele coloca no ombro e carrega. Vai para baixo. Aleluia, E aí Deus. ele pega a ovelha, coloca no chão e o pasto perto dela. E de pernas quebradas, ela vai se alimentando. E às vezes a gente não entende. E Deus às vezes ele quer dar aquela quebrada nas nossas pernas. Ele quer nos colocar quietinho. Aleluia, Deus. Só para Ele cuidar. Glória a Deus. Só para Ele passar a mão na tua cabeça e dizer, eu que cuido de ti. Glória a Deus. Não foge de mim. Aleluia, Deus. Ele cuida. Igual o pai que pega na mão do filho para atravessar a rua com cuidado. Com medo às vezes até de vir um cachorro e morder. Verdade. Agora, eu acho que fora as crianças, todos aqui são pai e mãe. Às vezes você está dentro da sua casa e seu filho está na rua. Sabe qual é o problema? Como é que você vai tomar de conta do seu filho, sendo que você está em casa e seu filho está na rua? Eita, O que Deus. pode acontecer com esse filho? Muita coisa. Ele está longe dos cuidados dos pais. Verdade. Quantas vezes nós nos encontramos assim? O pai quer cuidar, mas o filho rebelde foge para a rua. Eu tenho um filho, vai até para Belém agora esses dias. Ele tem 23 anos. E aí, teve uma situação que aconteceu com ele uma vez, quando ele tinha 6 anos de idade. Eu falei para ele, meu filho, fique em casa. Não vá para a rua. Fui trabalhar. Só que aí eu esqueci alguma coisa, não me lembro o que foi. E voltei. Quando eu voltei, ele estava no meio da rua brincando de pipa. E vinha um ônibus. O ônibus da rua, lá era esburacada e cheia de lama. E eu via que o cara, o motorista, ele estava tentando frear, mas ele não estava conseguindo por causa da pista que ela estava lisa, por causa da lama. Meu irmão, eu corri tanto, para poder pegar o meu filho. O ônibus não passava por cima dele. Meu Deus. Aleluia, Deus. E aí, depois que eu estava com ele, eu olhei para ele, com uma mistura de raiva e de alívio. Aleluia, Eu Deus. estava aliviado porque o ônibus não passou por cima do meu filho. Glória a Deus. Mas eu estava irado porque ele não me obedeceu. Eita, Deus, é desse jeito. E se aquele ônibus pega ele? Meu Pai. Quantas vezes nós estamos longe? E olha, e quando eu falo longe, não é longe de passar tempo sem vir para a casa de Deus. Porque às vezes a gente está dentro da casa de Deus, Eita, mas nós Deus. estamos fazendo coisa errada longe do Pai, no pecado, Verdade, meu Deus. escravo da maldade. Aleluia, Aí Deus. Deus, Ele permite que às vezes aconteça algo só para a gente entender que é preciso estar do lado dele. Aleluia, Deus. Deus é Pai. Glória a Deus. E quantas situações nós vivemos que a gente, ao invés de olhar para a cruz, nós olhamos para o problema, para a dificuldade.
Verdade, meu Pai. Deus não quer o meu mal, não quer o seu mal. Glória a Deus! Nós ainda achamos ruim. Verdade, meu Pai. Às vezes eu olho, Aleluia, Deus. né, para o povo, né, e eu vejo o povo de Israel antigamente, um povo que viu o mar vermelho se abrir, o povo que foi alimentado por pão que vinha do céu, Aleluia, o povo que viu a rocha verter a água, vivia no deserto, onde a noite é frio como no Polo Norte, mas aleluia, Deus, é verdade. Glória a Deus. E quando era de dia, que é quente, ele sustentava ali, cobria com uma nuvem para que o povo não sentisse muito calor. Aleluia, Deus. E eu fico prestando atenção nos detalhes que Deus tinha de cuidar daquele povo. Glória a Deus. Mas ainda assim, aquele povo, ele olhava, ele insistia em olhar para as dificuldades e dizia: no Egito era melhor, Meu Deus. porque lá a gente tinha carne, a gente tinha pão, Verdade. Aleluia, Deus. Sabe por que aquele povo ele foi para o deserto ali? Sabe por que Deus ele levou aquele povo para o deserto? Vou dizer para vocês. Aquele povo ele passou 400 anos em uma cidade estrangeira, em um país estrangeiro, que tinha culturas diferentes do povo de Israel, que tinha deuses estranhos. E aí aquele povo, durante 400 anos, ele absorveu aquela cultura. Eles estavam praticamente como o povo do Egito. Eles faziam as mesmas coisas, tinham as mesmas culturas, adoravam os deuses do Egito. E Deus, ele, para poder tirar aquele povo, para poder fazer com que o povo viesse a servi-lo novamente, ele tinha que fazer uma purificação. Aleluia, Deus. E aí teve que levar aquele povo para o deserto. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu sou escravo, eu estou debaixo do jugo de Satanás. Verdade. E ali, eu não estou falando heresia. O que eu vou falar não é heresia. E ali, enquanto a pessoa está no mundo, o Satanás que dá o alimento, é Satanás que dá a veste, é Satanás que dá aquela alegria momentânea. Verdade. Sabe por quê? Porque ele quer te manter preso. Aleluia, Deus. Mas quando você sai e vai para o deserto, você é livre. Aleluia, É Deus. você que vai procurar se virar para se alimentar. Glória a Deus. É você que vai procurar se alimentar os seus filhos. Aleluia. E você vai passar a ter uma dependência exclusiva e única. Aleluia, Deus. E olha, vou falar uma coisa. Para quem não tem o hábito de viver pela fé, aleluia, sofre. Deus. Glória a Deus. Sofre. Verdade, Pai. Porque morar com papai e mamãe é uma coisa. Agora ter a sua vida própria e se sustentar, Eita, Deus. é outra coisa totalmente diferente. Verdade. Na casa de papai e mamãe você só manda se você pagar as contas. Meu Pai. Você só chega tarde se você pagar as contas, botar comida dentro de casa. E outra coisa, dá até horário para chegar. Assim mesmo. Ah, mas eu pago a conta. Mora na minha casa, tu chega na hora que eu quiser. Você está debaixo da autoridade do pai. Glória a Deus. Agora quando você passa a morar sozinho, ó, te vira. É você que paga a conta de água, é você que paga a conta de luz, é você que paga a sua internet, que às vezes quer viver o dia todinho lá, né? Então você tem que pagar. Verdade. E nós, quando passamos, aquele povo, aliás, quando foi para o deserto, ele passou por uma purificação, tanto mental como espiritual. Aleluia, Eles Deus. precisavam deixar a cultura do Egito e passar a viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus estava instituindo ali uma nação. Aleluia, Deus.
E ali, quando eles começaram a andar, a caminhar no deserto, e começaram a ver as dificuldades, eles começaram a entender que eles precisavam se virar ali. Eles começaram a reclamar. Não, eu pensei que fosse diferente. Eu não pensei que eu ia pagar minhas contas. Eu não pensei que eu ia ter que trabalhar para poder me sustentar. Diferente. E às vezes, no mundo, o Satanás, ele sustenta a gente com as coisas que preenchem o ego da nossa carne. Verdade, meu E Deus. lá, nós estamos no mundo tranquilo, né? Numa boa, Aleluia. sorrindo, né? Uma alegria momentânea, porque Aleluia, todo dia Deus. você está morto de ressaca, né? Verdade. Dizendo que é arrependido, Sem porque nenhum. gastei todo o meu dinheiro, mas quando é no outro final de semana, toma de cachaça de novo. Desse jeito, papai. E aí Deus traz a pessoa para perto dele. E aí vem a crise de abstinência, Eita, Deus quer. né? A crise de abstinência, quando lhe falta isso, lhe falta aquilo, a pessoa começa a ficar na fissura, a ficar doido querendo. Mas aí a pessoa tem que estalar os dedos e lembrar: eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do pecado. Glória Agora eu a vivo uma vida Deus. santa com Cristo. Essa palavra eu recebo na minha vida. Deus, Ele nos chamou, não foi só para poder ficar no banco assistindo a palavra, Oh, aleluia, não Deus. foi só para ser ouvinte, mas me chamou para ser praticante, para me Glória a Deus. para que eu possa levar. Aleluia, Deus. Creio, Eu Deus. preciso ser o pregador da palavra. Agora eu quero que vocês façam o seguinte: olhem para trás. Olha para trás. Olha para trás, pode olhar, olha para trás. Olha para essas cadeiras. Nossa do céu. Quando eu cheguei aqui, nesse ministério, eu tinha que procurar um lugar para me sentar. Sério. Aleluia, Deus. Eu me sentei bem ali, ó, na segunda fileira, na segunda cadeira, dali assim eu me sentei. Isso porque o Diácono Xavier me recebeu e me colocou lá, porque eu ficava lá. Aleluia. Aleluia, Deus. Hoje nós podemos escolher. Não Verdade. Mas de quem é a culpa? Diga assim, é minha. É minha. Diga minha. É minha. É nossa. É minha e é sua. Sabe por quê? Porque nós estamos negligenciando aquilo que Deus nos entregou. Aleluia, Deus. Ele disse assim, ó, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Seja Deus. testemunha, tanto em Judá e Samaria, curar os enfermos e tudo mais. Glória a O que é Deus. que eu estou fazendo? Sabia que isso também é pecado? Quando eu negligencio o evangelho, eu também estou pecando. E às vezes, essas cadeiras se encontram vazias, exatamente porque eu não faço nada. No livro de Jeremias, capítulo 41, fala a respeito dos verdadeiros atalaias. Quem já leu? Aleluia, Deus. Deus falando, ele diz: eis que vos tenho constituído por atalaia. Se ouvires a trombeta e vier a espada e abater alguém, e o atalaia não avisar o povo que vinha a espada, aquela vida será abatida, e do atalaia eu pedirei conta do sangue daquela pessoa. Aleluia, Mas se o Deus. atalaia vir que vem a espada e tocar a trombeta, avisar o povo, e aquela vida for abatida, morreu aquela pessoa, e o sangue é sobre ela mesma. Você se livrou do sangue dela. Nós somos culpados de um ímpio que morre perto da nossa casa. Aí vem a notícia: pá! Morreu fulano. O que eu fiz para poder converter aquela vida? Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta, minha e sua. Aleluia, Deus. Porque eu negligenciei algo que é muito mais importante
aqui na igreja é pregar a palavra, salvar vidas. Glória a Deus. Nós temos que estar preparados, porque o livro de Atos capítulo 1 diz que nós recebemos poder e autoridade quando desce sobre nós o Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Quem Deus. é livre aqui, diga amém. Amém. Todos nós somos livres. Glória a Deus, eu creio, Deus. Temos aqui na nossa mão a chave da decisão Aleluia, Deus. para abrir a porta de onde queremos ir. Aleluia, 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 Deus. Só tem uma pessoa que pode te lançar no inferno. É você mesmo. Verdade, meu Pai. Satanás não tem essa autoridade. Jesus, ele não vai permitir, ele não quer permitir, não é vontade dele. Deus não é vontade dele, os anjos não têm esse poder. Aleluia, Deus. Nas minhas mãos a decisão de lançar a minha vida no inferno ou ir para a glória. A chave da obediência é a chave que leva a vida eterna. Glória a Deus. E a chave do inferno é a chave da desobediência. É verdade, meu Ninguém aqui Pai. é perfeito. Isso é utopia de dizer que existe alguém perfeito, só Jesus. Glória a Deus, é verdade. Mas nós pecamos, nos arrependemos e nos colocamos diante de Jesus, renovando a nossa aliança com Ele. Oh, aleluia, Deus. Agora, se eu peco e não me arrependo, aí a destruição é certa. Oh, aleluia, Deus. E não existe diferença entre quem adulterou e quem comete assassinato. Não tem. A mesma sentença que vai ser para o mentiroso, vai ser para o adulto. A mesma sentença que vai ser para o assassino, vai ser para aquele que pratica imoralidade sexual. Só precisamos saber que nós somos livres o suficiente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu posso sim pecar, eu posso adulterar, mas eu escolho não adulterar. Eu posso mentir, mas eu escolho não mentir. Glória a Deus. Então a escolha é minha. Verdade. É eu que decido. E eu não posso me deixar influenciar pelas obras do diabo. Ao contrário, é eu que tenho que influenciar. Glória a Deus. É eu que tenho que seguir. Aleluia, Deus. Amém?